pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma de nossas videoaulas. Hoje nós não teremos arranjos, é isso aí, mas vocês vão gostar. Recentemente, uma inscrita lá de Portugal, Ana Coelho, ela me deu uma sugestão. E eu achei a sugestão dela muito boa. Eu já havia pensado algumas vezes, mas fui enrolando, sabe? Ela, Ângela, que tal você pegar os complementos que já tem no canal para você fazer uma aula só pra gente? Ela ainda deu a ideia para que eu extraísse os vídeos das aulas, só que eu vi que não ia ficar legal. Falei, não, eu prefiro gravar. Aí falei com ela, já tem um tempinho já, que eu ia fazer essa aula com vocês. Mas aí eu vou acrescentar outros modelos aqui que fica mais fácil, realmente. Você ter que assistir uma aula para pegar um complemento, né? E aí eu vou gravar essa aula aqui com vocês, com alguns complementos, vou gravando aqui. Nesse der tempo a gente coloca nessa aula só todos, senão eu volto com uma outra aula com os complementos, tá bom? É tudo muito simples, tudo muito fácil. Esse aqui, por exemplo, já temos aqui no canal, ó. Mas eu vou fazer com vocês aqui rapidinho, tá bom? Para vocês estarem aprendendo aí. Esse aqui já tá com o acabamento todo pronto. Aqui, ó. Vou pegar aqui, para quem é novo no canal, que não viu ainda, né? Já aproveita aqui, ó. Peguei essa tirinha aqui de 35 por 3 centímetros, tá? Picotei tudo certinho aí, ó, sem segredo. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Aqui, peguei meu arame 16, revesti com uma tirinha de EVA, ó, sem segredo. Aqui eu vou dar uma afinadinha nessa ponta aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui pegar mais ou menos uns 2 centímetros e afinar aqui, pra ele ficar com a pontinha assim. Bem certinho, ó, tá vendo? Só de um lado. Agora eu vou colocar a cola aqui. E vou começar a enrolar aqui nesse arame. Ó, já nós iremos deixar ele assim, tá? É porque tem outros com isopor que eu quero fazer tudo logo pra gente, pra no momento do isopor ser só o isopor. Temos aqui, ó. Temos aqui esses mosquitinhos. Temos esses bloquinhos aqui maiores, ó. Esse aqui eu fiz no isopor todo branco, esse aqui eu fiz no EVA amarelo e coloquei no isopor branco, tá? Esse aqui já tá com acabamento já. Todos esses aqui já estão com acabamento. Então, aqui, ó, presta atenção aqui. Vou fazer logo esse aqui com vocês, ó. Esse pequenininho aqui, tá? Já anota aí as medidas, tá bom, pessoal? Pra vocês não estarem esquecendo. Aqui tem 8 por 1,5, tá? 8 por 1,5. Peguei o arame 20, um pouquinho mais fino, mas pode ser o 16 mesmo, viu? Não tem problema não. Revesti com a tirinha de EVA, ó. Foi só isso que eu fiz. E aqui vou enrolar ele aqui, ó. Não tem segredo nenhum para fazer esse mosquitinho. Vou enrolar aqui. Finalizo aqui. Prontinho. Agora, o que a gente vai fazer para ele ficar aberto? Preste atenção aqui, como ele é prático, ó. Vou enrolar essa linha aqui, vou, ó, apertar aqui, ó, para ele abrir, tá vendo? O segredo tá aí. Ele tinha 1,5 centímetros, ó, mas poderia ser até menorzinho. Se você achar que fica grande, você pode estar tirando um pouquinho, tá bom? Agora mostrar pra vocês aqui como que a gente faz, ó, tá vendo? Como que ele abriu. Isso aqui, essa parte aqui, agora a gente faz isso aqui, ó. Cuidado para não cortar o EVA da haste, tá? Senão depois você vai ter que colocar de novo. Ó, com bastante cuidado. E aí, prontinho. Tá vendo? É esse aqui. Já a gente vai pro isopor com ele. Já temos 2 prontos. Agora, esse aqui. Pega a medida desse aqui, toda a diferença. 9 por 2. Ó. O maiorzinho, 9 por 2. É a mesma coisa, tá? Mas eu vou fazer para vocês já verem o resultado e sentir vontade de fazer também. É a mesma coisa. Ó. Vamos abrir agora.
Dá umas 4 voltas. Ó, esse laçado que você dá aqui, ele fica bem seguro, tá? Ele não solta, pessoal. Ó. Aperta. Se você se sentir inseguro, pode dar um outro nó. Mas ele segura super bem, tá? Pode confiar. Essa tesoura é uma... Eu até que falei numa aula uma vez, que eu sou uma destruidora de tesoura. Eu comprei essa tesoura e falei aqui numa aula, o pessoal riu, que eu tava escondendo de mim mesma pra não estragar a tesoura. Não adiantou, gente, já estraguei a tesoura, já tá cega já. Ó, a mesma coisa do outro, tá vendo? Não adianta esconder as coisas não que, de mim mesmo, que eu acho, eu sei onde eu guardei. Ó. Ele fica assim. Super seguro. Daqui a pouco a gente vai pro isopor. Ó que gracinha. Cadê o outro? Aqui, ó. Tá? Agora preste atenção aqui. Esse aqui, tá vendo? É a mesma coisa desse aqui, ó. É a mesma coisa. O que que eu fiz? Eu peguei com EVA branco e pintei o EVA de verde e mergulhei no isopor branco. Ficou esse aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Quando você pode também fazer com... Você pode pintar com verde maçã bem clarinho. E aí você faz isso aqui, ó. Aí depois de pronto, depois que você colocar no isopor branco, você vai com a tinta, ó. E fica essa tonalidade, ó como fica bonitinho, tá vendo? É a mesma coisa, deu pra entender aí? A diferença que foi que eu pintei depois que eu fiz, igual tá aqui, ó. Certo? Igual tá esse aqui. Aí eu vou e pinto com verde maçã, ou com verde folha, com verde pistache, o verde de sua preferência. Aí você pinta e coloca no isopor branco. Aí você querer deixar todo no isopor branco, você pode deixar. Se não, igual aqui eu deixei no isopor branco, ó. Tá vendo? E esse aqui eu fui e pintei depois. Tá vendo como fica diferente? Tem vários deles ali. Depois, juntar tudo, eu mostro pra vocês. Foi só isso que eu fiz. Eu gosto de trazer mais opções, né? Pra vocês verem direitinho. Esses aqui vão no isopor, só falta mais um pra gente trabalhar com o isopor, tá bom? Vamos fazer esse aqui que eu acho que vocês vão se apaixonar. Esse aqui, 2 centímetros, ó. Uma tirinha de 2 centímetros, tá? Eu vou dividir em pedacinhos de 9 centímetros. Só que esse aqui é a primeira vez aqui no canal, tá? Preste atenção aí que você não viu esse aqui ainda, não. Ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. Sou apaixonada. Esse arame tá muito grande. Eu não vou fazer ele desse tamanho. Sou exagerada. Pronto. Tá vendo? Agora preste atenção na mágica. Aqui eu vou descer uns 4 centímetros, ó. E vou colocar um outro aqui. Não precisa estar passando cola, não, tá? Só no início e no final. Já tá de bom tamanho. Vocês vão ver que fica bem seguro. Eu acho ele muito chique. Tá, vamos trabalhar só com uma tonalidade do isopor, tá? Mas você pode estar colocando aí a tonalidade que você bem entender. Eu fiz uma mistura ali de isopor, de cores de isopor. Eu amo fazer esse trabalho assim. Com cores variadas. Eu acho que fica muito bonito. Vou ensinar pra vocês como que eu fiz. Para o isopor ficar bem coloridinho. Muita gente trabalhando com isopor. Selma, inscrita aí, abraço, Selma. Selma me mandou hoje lá no WhatsApp um monte de... Ela é muito engraçada, gente. O trabalho dela é maravilhoso. Ela recicla tudo. Tudo na casa dela, ela que faz. Aí, até o painel de televisão, tudo ela que faz. Ela me manda foto. É engraçado, viu? Aí ela fez hoje. Ela me mandou foto lá dos isopor, tudo triturado. É uma comédia aquela Selma. Muita gente mandando foto lá no Instagram. Já postamos semana passada várias fotos. Mas já tem mais pra gente estar postando, tá? A gente vai postar aí as fotos de vocês. Aí quando vocês entrarem lá, vocês deixam as fotos e a cidade pra gente estar mandando aí, colocando lá na postagem, tá? Agora olha só o que eu vou fazer. Esse mesmo processo que eu fiz aqui, esse mesmo processo eu vou fazer aqui agora, ó, em todos, tá?
Ó. Pode fazer ele menorzinho. Esse aqui tem 2 centímetros. Você pode fazer com 1,5 centímetros. Bem pequenininho. Fica a coisa mais linda. Ó. Aqui de novo. Se a aula ficar um pouquinho extensa, gente, me perdoe, tá? Mas é porque tem que estar ensinando direitinho pra vocês. Agora aqui, ó, o mesmo processo, tá? Vou tirar essa bundinha dele aqui. Tá vendo? Aí a gente vai pro isopor, já, certo? Vocês vão ver. Aqui eu misturei branco. Aqui a quantidade maior é o branco, tá? Pra ficar essa tonalidade aqui, ó. Aqui tem 80% aqui é branco. 80%. Aí coloquei 10% do verdinho claro. Não, 5% do verdinho, do verde mais escuro, do laranja. E ficou essa tonalidade, ó. Que tem laranja e 2 tons de verde, um verde claro e um verde escuro. E o laranja, ó. Agora a maioria é branco, aí ficou essa tonalidade. Vocês vão ver como que ele vai ficar. Agora, presta atenção aqui, veja só. Aqui eu tenho meu Lick Brilho, mas eu gravei uma aula aqui no canal, aqui ó. Essa aula aqui, vocês podem estar assistindo, que a gente foi falar sobre o Lick Brilho. Por quê? Porque o Lick Brilho, ele é um nome regional. Depois eu fui descobrir através de um inscrito aqui, o Jonas lá de Pernambuco. Ele pediu para eu falar para vocês. Fala com os inscritos, Ângela, que Lick Brilho é a mesma coisa de resina à base de água. Aí eu fiz uma aula especial só explicando para vocês, tá? Então, Lick Brilho, o que que é? Resina acrílica à base de água. Isso aqui é resina, é a mesma coisa, tá? Esquece esse negócio de Lick Brilho. Parece que só tem aqui em algumas cidades do Brasil. É bem difícil de encontrar mesmo, eu percebi que é. Aqui tem, no caso, a resina pura, ó. A consistência é essa aqui, tá? Deixei lá na aula, vocês podem assistir essa aula para vocês pegarem, já tem o contato lá que eu peguei com o Marcelo Fontanha, do contato de vender a resina à base de água. Achei o preço muito bom, ó, tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Vou pegar essa resina aqui, a base de água, que no meu caso é o Lick Brilho, e vou passar aqui, ó, dessa forma aqui, envolver todo ele no Lick Brilho, que é, no caso, que eu tô trabalhando, tá? Mas você pode comprar aí a resina acrílica à base de água. Envolveu todo. Agora, ó. E ele vai ficar assim, ó, tá? Pra você fazer seus complementos. Como estamos agora numa estação úmida, é só amanhã, no dia seguinte, para dar acabamento, tá? Acabamento. Se você fizer pelo acabamento, tá? Daqui a pouquinho. Deixa eu fazer os outros aqui para vocês verem. Aqui vou passar, pronto. Vou passar Lick Brilho aqui nesse aqui todo, tá? Ó. Depois, quando ele secar, você tira esses excessos que fica aqui no arame, tá? Por enquanto, você deixa assim. Ele vai ficar assim. Olha ele aqui já todo prontinho, ó. Tá vendo? Esse aqui que eu falei pra vocês, ele ficou um pouquinho menor, certo? Eu usei 1,5 centímetros. Nesse aqui, a tirinha de 1,5 centímetros. Tá bom? Ele fica lindo no arranjo, gente. Vocês não têm noção. Peraí que a gente vai falar sobre o acabamento, certo? Esses dois aqui. Ó, tá vendo? Esses aqui já estão prontos com acabamento, tá? Então, agora vamos falar sobre o acabamento. Bem, no dia seguinte, ou no mesmo dia, se você fizer pela manhã, deixar para fazer o acabamento à tarde,
Essa resina aqui, no meu caso, o Liquibrilho, você vai pegar... Vou dar um exemplo pra você como você vai fazer o acabamento, porque não vai dar pra gente fazer aqui, tá? Mas aqui já tem outras aulas explicando como que a gente faz. Digamos que você pega um copo de resina, um copinho desse descartável pequeno, cheio. Você vai colocar no recipiente. Você vai colocar um outro de água, menos um pouquinho. Você coloca um desse aqui cheio e o outro menos um pouquinho, que é o que eu faço com Liquibrilho, entendeu? Não comprei a resina ainda para eu saber se há necessidade. Você só vai fazer isso se quando você pegar no dia seguinte, que tiver bem sequinho, ele estiver soltando. Se não estiver soltando, não precisa fazer o acabamento, tá? Não precisa. E ele tem que ficar mais ou menos assim. Vou mostrar pra vocês aqui a consistência que tem que ficar. Mais ou menos assim, ó. Olhando aqui, dá pra mais ou menos pra você saber. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Mais aguado, ó. Ficou assim, aí o que você faz... Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Falei que eu não ia fazer, mas eu vou fazer nenhum pra vocês verem. Ele estando bem sequinho, você pode mergulhar e apertar, ele não vai soltar pra fazer o acabamento, tá? Ou você pode vir aqui bem devagarinho com o pincel, ó, e colocando bastante Liquibrilho, no caso a resina, ó, pra que ele penetre, pra ficar bem sequinho, bem durinho, tá? Ó, você faz isso aqui e deixa que ele não vai soltar. Caso esteja soltando, se você pegar e soltar, aí você faz esse acabamento. Se você vê que não precisa, deixa do jeito que tá bom? A consistência é essa que eu mostrei pra vocês aqui quando eu coloquei no copo. Não tem segredo nenhum. Esse aqui, ó, a mesma coisa, tá? Se você pega depois que ele estiver bem sequinho, você vai ter certeza mesmo no dia seguinte, eu sei. Ele demora um pouco pra secar. E aí, se você vê que tá soltando, aí você faz o acabamento. Você vai jogando aqui, ó. Vai jogando aqui a resina com água e vai apertando pra tirar todo o excesso, ele não vai soltar. Aí ele vai ficar igual esse aqui, ó. Esse aqui tá igual uma borracha, ó. Ó, não solta de jeito nenhum, ó. Não solta, né? Não solta. Você pode fazer na tonalidade que você bem entender. Qualquer dúvida. Esse aqui, por exemplo, ó, a gente já tem aqui no canal. Eu não fiz esse aqui com vocês porque a gente fez ele. Tem uma aula só dele aqui, tá? Eu posso estar deixando até o link aqui pra vocês verem. Esse aqui, ele faz toda a diferença no arranjo, ele é lindo. Mas a gente tem aula só desse aqui, tá? É a mesma coisa que a gente faz esse aqui, ó. A diferença é o tamanho. Esse aqui é uma tirinha, eu acredito... Deixa eu medir aqui pra vocês verem. Quer ver? É uma tirinha de 5 centímetros esse aqui, ó. Provavelmente, ele deve ter aí uns 15 centímetros de comprimento, a tirinha, tá? Deve ser uns 15 centímetros mesmo. 15 por 5. Aí você só faz isso, pega um arame revestido, faz isso aqui. Eu vou fazer um aqui pra vocês. Quer ver? E já te ajuda aí. Ó, vai fazer isso aqui. Vou ver se essa tirinha ali dá pra fazer. Tá menorzinha um pouquinho, mas aí quando você for fazer, você coloca 5 centímetros. De 4 a 5 centímetros tá ótimo, tá? Aqui, ó. Ele, você só faz isso aqui, ó. Tá vendo? Nem precisa isso aqui tudo. Tá até grande. Deixa eu ver quantos centímetros tem aqui. Te dá a medida certinha. Ó, você vai colocar 9 por 5, certo? Você vai fazer um de 9 por 5 para você fazer esse aqui, ó. Pode confiar, tá? Aqui, ó. 9 por 5. Finalizou aqui, certo? Passou na resina pura, que ali na primeira vez que eu passei, vocês viram que eu passei sem água. Tem que ser pura, a primeira passada. Passou aqui, mergulhou no isopor, pronto. Se vê que tem necessidade de fazer o acabamento, você faz, tá? Eu não vou fazer porque eu já misturei com água. Tá? E ela perde um pouco a potência, só serve com água mesmo para tá fazendo o acabamento. Vou botar esse aqui, ó, bem aguado, tá bom? Então agora vamos limpar aqui, acabou com o isopor e vamos agora para outros complementos. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui, aquele lá que eu falei para vocês. E explicar direitinho, tá? Porque a gente vai utilizar muito deles aqui. Viu a forma que eu fiz esse aqui? Olha esses pequenininhos aqui, só com 2.
pomponzinhos, tá vendo? É do mesmo, ó. O que que eu fiz? O EVA é branco, pintei de verde, coloquei no isopor branco. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que esse aqui eu pintei depois, tá? É tipo assim, ó. Você pegar esse aqui, do jeito que tá aqui branquinho, você colocar uma tinta laranja. Igual esse aqui, ó. Pintei com verde maçã. E aqui fui com tinta laranja, tinta marrom. Pra ele ficar todo manchadinho, ó. Tá vendo? Que bonitinho que fica pra colocar nos arranjos. É a mesma coisa. Agora esse aqui eu não gostei muito, que eu usei o arame grosso, ó. Ele ficou ruim pra trabalhar. Mas com arame fino pra fazer complemento é melhor, tá? Então, esses ficaram assim, que é a mesma medida desse aqui, ó, tá bom? Vocês vão anotando as medidas tudo certinho, para que vocês forem fazer, não ter muito trabalho, para tá voltando a aula, tá bom? Mas se for necessário, tem que voltar, né, pessoal? Isso aqui faz toda a diferença no arranjo, tá vendo? Agora, vamos para outra etapa. Ó, de volta aqui. Peguei aqui uma tira de EVA de 40 por 7. Aqui o que eu vou fazer? Vou tirar aqui, vou medir aqui 4 centímetros, ó. 4 centímetros, eu vou passar a tesoura aqui, ó. Ó, presta atenção aqui. Quase até o final. Parei aqui, ó. Ele vai ficar assim, certo? Prontinho. Agora, o que iremos fazer? Vou dobrar aqui. Eu vou passar a cola aqui e vou dobrar isso aqui, tá? Colado. Agora eu vou colar de novo, ó. E vou dobrar de novo, ó. Vou passar a cola. Agora observe aqui o que eu vou fazer. Vou pegar aqui um pincel boleado mesmo, pode ser até com a esponjinha, tá? Aqui eu tenho uma tinta na cor sépia. E vou fazer uma pintura maluca aqui, bem aleatória, ó. Toda manchadinha, ó. Não precisa estar uniformizando essa cor, não. Preservando a pontinha branca. Agora eu vou pintar essa pontinha, aqui eu vou com a esponjinha, ó. Ó. Com sépia. Olha só o que iremos fazer agora. Eu vou picotar até o final. Não precisa ser muito fininha, não, tá? Ó, prontinho, ó. Tá vendo? Agora aqui, com o arame 18, revestido com EVA, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui desse lado. E vou enrolar nesse arame, tá? Deixa eu dar a medida desse arame pra vocês. Pra quando vocês forem fazer, vocês já ir na medida certa, viu? Esse aqui tem 30 centímetros, gente. Ó, e agora eu começo a enrolar, ó. Esse complemento também é maravilhoso. Já fizemos ele aqui. Mas dentro de uma aula, né? Pode estar fazendo ele mais estreitinho também, tá? Esse aqui tem 7 centímetros, você pode fazer ele com 6. Ou mais estreitinho ainda. Ó que bonitinho, tá vendo?
pegar outras cores aqui pra vocês verem. Ó, aqui eu fiz com amarelo, com EVA amarelo e as pontinhas verdes. Aqui eu fiz com EVA verde. Ó. Esse aqui eu acredito que foi com mais 7 centímetros, ele ficou bem grande. Olha esse aqui que lindo. Esse aqui a tirinha foi bem mais larga, ó, tá vendo? Quanto mais estreitinha for a tirinha, mais bonita ele fica, ó. Tá vendo? Ó que lindo. E esses aqui, tá? Aqui eu tenho uma tira de EVA de 20 por 7. Ó o que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar um pouquinho dessa tinta sépia. Ó, feito isso, você vai dobrar aqui no meio bem certinho. E você vai simplesmente picotar aqui. Ó. Assim, ó. Tá? Ó, pessoal. Tá vendo? Aqui tem o espaço de 1 centímetro, ó. Picotei ele dobrado, certo? Agora eu quero que você preste bastante atenção aqui. Ele é bem simples, mas ele tem um truque. Você vai colar essas duas partes aqui, ó. Certo? Só que você não vai colar ela na mesma direção. Assim, ó. Não. Assim não. Você vai deixar sobrar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Só um pouquinho, menos de 1 centímetro, tá? 1 centímetro é muito. Se você colocar mais, não vai fazer o efeito que ele vai fazer aqui agora, tá? Aqui, vou passar a cola e vou fechar essa parte aqui toda bem fechada. Espera que eu vou mostrar pra vocês de novo o espaço que eu tô deixando. Ó, tá vendo? Só um pouquinho mesmo, pra ele ficar assim. Peguei aqui um arame, já tá revestido com EVA. Ele tem uma medida de 21 centímetros. Vai depender do tamanho que você vai fazer. Você pode fazer no tamanho que você bem entender, tá? Aqui, nessa parte aqui, ó, que eu deixei, tá vendo? Vou colocar a cola aqui pra tá enrolando esse arame. Olha pra vocês verem o que vai acontecer. Colar bem colado. E aqui você vai fazer isso, ó. Eu amo esse complemento também. Eu acho ele muito bonito. Finalizar aqui. Bem colado. E olha que gracinha que ele fica. Olha esse aqui. Esse aqui tem uma tirinha de 40 centímetros, tá? Esse aqui foi a de 20, esse aqui é de 40. Você pode estar fazendo... Esse aqui foi com a tinta cerâmica, ó, pessoal. Esse aqui no EVA todo verde. Você pode estar fazendo a cor que você desejar. No EVA amarelo também fica lindo, ó. Tá vendo? Eu espero que vocês estejam gostando. Pode colocar mais sugestão aí também aqui nos comentários, tá? Vou fazer um outro aqui com vocês, rapidinho. Vou até pegar esse mesmo pincel aqui. Aqui eu já tenho uma tinta verde aqui, verde folha. Você pode estar usando o verde de sua preferência, tá? E aqui vou fazer isso, ó. Fazer essa manchinha aqui no meio. Esse aqui é bem simples, já usei muito aqui também. Preservar esse lado aqui que eu passei o pincel bem no meio, tá vendo? Pintar esse lado dele aqui. Eu gosto de fazer no EVA amarelo, esse aqui. Eu acho que ele fica muito bonito. E agora aqui, ó, tá vendo? Vou passar mais suave para esse do meio prevalecer. Espera que eu já viro para você ver como ele prevalece. Tá vendo? E aqui você só vai fazer isso, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui uns 2 centímetros de cola. Coloco o arame aqui e vou fechar ele aqui. Prontinho, só isso. Ó em quantidade. Ó. Ah, detalhe, viu, gente? Tem que pintar as laterais, viu? Disfarça. Ó. Tá vendo? Não tem segredo. Isso aqui faz uma diferença nos arranjos, vocês nem imaginam.
Ó, tá vendo? Esse aqui, ó, a diferença. A mesma coisa que eu fiz esse aqui. Aí eu fiz um menorzinho e colei aqui em cima, ó. Eu fiz um menorzinho assim e colei aqui em cima. Só mudou isso. Tipo assim, ó. Tá vendo? Mais um complemento, certo? Vamos para o próximo. Esse aqui vocês vão se apaixonar. Se apaixonar, tenho certeza. Aqui, ó. Peguei uma tirinha de EVA de 1,5 cm, 8 por 1,5, ó. 8 por 1,5. Olha o que eu vou fazer aqui. Tenho aqui um arame 20, revestido com EVA. Vou pegar aqui. Vou fazer isso, ó. Viu? Agora eu vou colocar a cola em uma das pontinhas aqui. Vou colar esse arame aqui. E vou descer aqui, ó, apertando bastante, ó. Presta atenção aqui nesse aqui. Esse aqui é bem fácil. Ele é lindo demais. Ó. Agora aqui eu já finalizo. Ó. Você vai fazer a quantidade que você bem entender para fazer esse aqui. Que a gente vai fazer uma montagem com ele aqui agora. Ó. Vou pegar aqui a tinta sépia e vou fazer isso aqui, ó. Pode ser, ele na tinta cerâmica fica lindo. Amarelo, nossa, o amarelo é perfeito. Aí dá vontade de a gente trazer todas as cores aqui. Aí eles vão ficar assim, ó. Tá vendo? Olha só, você pode deixar assim, pra você tá colocando nos seus arranjos. Ou você pode fazer o que eu vou fazer aqui agora, tá? Vou pegar uma haste aqui. De um arame mais grosso, que é o 16, que eu uso o 16 ou 18. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou montar um galinho aqui com vocês. Bem rapidinho, ó. Pode estar colocando isopor também, tá? Caso queira. Eu quis fazer ele assim. Eu nunca fiz com isopor, não. Mas eu acredito que fica bem bonito. Ó. Agora aqui o que a gente faz? Pode deixar assim todo branquinho. Mas olha só o que eu vou fazer. Pra ficar igual o outro que eu tenho ali. Que inclusive eu vou até usar. Vou pintar essa hastezinha dele aqui de sépia. Ó. Tá vendo? Para um arranjo envelhecido, esse aqui fica perfeito. Mais um. Vamos para mais um agora. Tá chegando ao final, viu, gente? Segura só mais um pouquinho aí. Peguei aqui um arame, o 20. Deixa eu ver que tamanho tem esse arame aqui. 38. 38 centímetros. Mas não iremos usar esses 38 centímetros não, tá? Pra gente dar uma acelerada aqui. Aqui vou pegar papel alumínio. Quero que você preste bastante atenção, que esse aqui é bem fácil. Vou dividir aqui esse papel alumínio em 4 pedacinhos de mais ou menos 15 centímetros. 15 por 15, tá? E aqui vou fazer isso aqui, ó. Baguncei. Venho com a cola quente aqui na ponta desse arame, ó. Coloco uma quantidade generosa aí, ó. Vamos fazer uma bolinha aqui. Cuidado pra não queimar a mão, tá? Vai devagar aqui nesse início, que pra se vazar a cola não queimar a sua mão, tá? Aqui você vai com um pouquinho de cuidado, mas já tá bem colado aqui já, ó. Não precisa deixar ele muito liso, não. Quanto mais ele ficar assim, com essas imperfeições, melhor ainda, tá? Prontinho, ó. Aqui eu vou fazer isso, ó. Fazer isso aqui, ó. E aqui eu desço uns 5 centímetros. E vou fazer uma outra bolinha aqui, ó.
Você pode estar pintando ela também, eu vou pintar ela com PVA, mas você pode estar pintando também com verniz vitral colorido. Vocês sabem que tem verniz vitral colorido, né? E é muito bonito, por sinal. Ó, gente, aqui eu dou segmento, tá? Mais uma, mais uma, mais uma, até colocar a quantidade que eu quero. Depois que eu faço todo esse processo, eu venho com a tinta PVA, aqui, ó, preste atenção aqui. Eu venho aqui, eu vou colocar aqui mesmo. Só vou fazer uma demonstração pra vocês. Tinta PVA na cor branca. Tinta PVA eu sempre compro a grande, tá? Que eu uso demais. E venho aqui pintando assim, ó. Dando batidinhas pra que ele penetre nessas imperfeições aqui. Deixe ele bem branquinho, tá? Ó. Tá vendo? Ele vai ficar bem branquinho. Uma mão só deixa. Feito isso, ele vai ficar assim, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Que lindo. Você pode estar colocando nos arranjos assim. Ou você pode estar fazendo o que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta laranja. Esse aqui é de tecido, mas pode ser a PVA. Vou pegar um pouquinho amarela. Vou pegar um pouquinho de verde maçã. Eu acho que vai ficar legal. Vou colorir essas bolinhas. Olha só, aqui, ó, laranja, verde e amarelo. Vou fazer isso aqui, ó, vou fazer uma arte aqui. Aqui eu venho com um pouquinho de laranja. Aqui eu venho com um pouquinho do verde. Um pouquinho do amarelo. Pode ser um pouquinho de sépia, ver se fica legal aqui. Prontinho, ó como ela ficou. Aí eu vou espalhar pra ela ficar tipo degradê, ó. Pra ela se misturar. Vou mostrar pra vocês o efeito como fica depois, tá? Pode fazer isso aqui em todas, ó. Pra ela ficar assim, tá vendo? Pode fazer aqui assim, ó. Deixar o verde concentrar todo aqui embaixo. Em todas as bolinhas. Essa aqui vai ficar bem diferente, viu? Pra mostrar. Pronto. Aqui eu venho com um pouquinho de laranja aqui. Um pouquinho de verde. Um pouquinho de amarelo. Pode deixar ela toda branca do jeito que tava, tá? Fica muito bonita. Aqui, quando você tira o excesso, ela vai dando um outro efeito, ó. Olha de pertinho pra vocês verem como fica bonita, tá vendo? Isso aqui fica lindo nos arranjos. Vocês vão se apaixonar em fazer esses complementos. Olha elas aqui. Aqui. Ó. Ó. Isso aqui, gente, fica lindo demais no arranjo, você não tem noção. E ela toda branca também fica bonita. Essa aqui, reparem pra vocês verem que ela tá bem mais lisinha. Sabe o que eu fiz? Do jeito que tava aqui no papel alumínio, sem precisar pintar, eu passei cola quente em todas as bolinhas e mergulhei no bicarbonato. E fui acertando pra ela ficar bem lisinha. Agora eu, sinceramente, eu gostei mais dela assim, sem o bicarbonato. Eu achei que ficou muito bonita. Agora vamos pro matinho, ó. É bom você usar o EVA verde já na cor do matinho, pra não precisar estar pintando, tá? Mas eu só tô tendo esse aqui, eu vou fazer com esse aqui mesmo. Aqui eu peguei um na medida de 18 por 8 e vou fazer isso aqui, ó. Não tem segredo, tá? Vai cortar até o final assim, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Esse aqui eu pintei de verde oliva, tá? Pintei de verde oliva. Eu vou ensinar você a reaproveitar isso aqui rapidinho, ó. Tá bom? Eu vou te ensinar rapidinho a reaproveitar isso aqui, certo? Tem uma forma de cortar que já fica... Sai dois de uma vez só que eu não gostei não. Eu achei muito complicado pra fazer. Muitas pessoas vão chiar aí pelo tamanho da aula, tá? Ah, divide em duas, dá no mesmo. Você vai ter que assistir as duas de qualquer forma. Então, o importante é que eu tô te entregando um conteúdo de qualidade e que vai fazer toda a diferença nos seus trabalhos, tá? Aqui, ó, vou pegar aqui um arame, vou revestir aqui com EVA pra tá fazendo meu matinho. Ó, essa parte aqui de cima eu deixo ela mais grossa que a parte de baixo, ó. Então, eu vou passar o EVA aqui, vou passar de novo, ó.
Só deixar essa parte aqui de cima um pouquinho mais grossa, não tem segredo nenhum, certo? Prontinho. Esse arame aqui tem 15 centímetros, ó. Vou colocar a cola aqui. Precisa pintar não, que ele não vai aparecer, tá? Ele vai ficar bem escondidinho aqui, ó. Colei aqui. E vou descendo, ó. Bem encostadinho, ó. Não precisa descer muito, não. É só um pouquinho mesmo. Esse aqui é o maiorzinho que eu faço. Esse aqui é o maior. Você pode estar fazendo menorzinho. E ele vai ficar assim, ó. Certo? Aqui ele em outra tonalidade. Tem ele em outras tonalidades, ó. E esse aqui é o matinho, que a gente tanto usa aqui nos trabalhos. Você pode estar fazendo menorzinho, ó. Esse aqui tem 7 centímetros. E esse aqui tem só 4, ó. Pequenininho. Esse aqui eu fiz daquele mesmo jeito que eu fiz esse aqui, gente, ó. Eu fiz mais ou menos assim, ó, tá vendo? Eu passei ele, deixei ele reto, e aí tirei esse excesso aqui, ó. Igual eu tirei desse aqui, lembra? Esse aqui foi a única diferença, aqui, ó. E fiz isso aqui, ó. Esses menorzinhos eu faço assim, tá? Fiz isso aqui, ó. Só isso. Aí pode pintar aqui e fica tudo ok. Esse aqui são os menorzinhos. Prontinho, matinho. Agora eu vou ensinar você a reaproveitar essas sobras, tá? Para não estar desperdiçando. Aqui peguei já do primeiro que eu cortei. Por isso que seria interessante ter já a cor, né? Para não precisar estar pintando, ó. Esse aqui mesmo eu vou ter que pintar depois, mas não tem problema não. Mas aí você pode estar fazendo no EVA verde folha, e vai ficar mais prático para você. E revestir esse arame, vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Agora, olha só o que eu vou fazer. Juntei todos aqui, bem certinho. Vou colocar esse arame aqui dentro, 1,5 centímetro acima, e vou amarrar abaixo desse pescocinho que eu fiz, tá? Bem amarrado. Eu reaproveito eles assim. Ó, abaixo daquela cabecinha que eu fiz, ó. Passa a linha várias vezes. Vocês vão ver que dá pra reaproveitar legal, que não desperdiça nada. Aqui eu já tiro esse excesso, ó. Ó, tá vendo? E aí você pinta. Fica um pouquinho diferente do outro, mas fica lindo. Fica lindo, lindo, lindo. Ó. Só isso. A forma que eu achei para reaproveitar. Prontinho esse aqui, vamos para um próximo. Já vamos fechar com chave de ouro com o que eu tô lançando agora, tá? Que não tem aqui no canal. Aqui, ó. Vou deixar o molde aqui pra vocês dessa folha, tá? Aqui uma folha eu fiz na amarela, vou pintar de verde. Essa aqui também, vou deixar o molde, essa aqui é uma outra. Vou deixar o molde das duas aqui pra vocês, tá? Essa aqui é na tesoura de picotar. Eu vou deixar uma sinalização lá, pra você não se atrapalhar, porque o tamanho deles é quase o mesmo. Mas lá no molde eu vou deixar um sinalzinho picotado pra você distinguir uma da outra. Aqui eu fiz no verde mesmo. Vou pintar. Essa aqui. Ó, vou dobrar lá ao meio. Minha mão só tá a tinta. Vou dobrar lá ao meio e vou fazer isso aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Ó. Prontinho, certo? Picotei os lados, ó.
Essas daqui vão no grill. Rapidinho, já estamos terminando já. Preocupa não que vocês vão tirar muito proveito dessa aula, tá? Complementa agora o que a gente bem tem aqui no canal. Aqui com o grill já quentinho. Ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Presta atenção aqui. Não precisa aquecer muito essa aqui não, tá? Ela deu uma amolecida, você já pode tirar e fazer isso aqui, ó. Só vai esticar aqui, ó. Tá vendo? Ela já esfriou. Ó como que ela ficou, tá vendo? Aqui você vai colocar um arame aqui atrás. Vou colocar com cola quente mesmo, ó. Passo a cola aqui de um lado do arame. E já venho aqui, ó. E ela já fica prontinha. Quem gosta de trabalhar com a cola instantânea aí, eu faço tudo pra não trabalhar com aquela cola. Prontinho, ó. E elas ficarão assim, ó. Essa aqui é um pouquinho menor, tá? Mas você pode fazer no tamanho que você bem entender. Certo? Isso aqui fica lindo pra você colocar nos arranjos, ó. Parecendo uma samambaia, que eu tô estudando. Pessoal que tá pedindo aí samambaia, eu vou fazer. Arranjo de bambu. Arranjo de bambu também tô estudando, vou fazer. Vai ficar, ó, show de bola. Tem um monte de coisa que o pessoal tá pedindo, mas a gente vai fazer, tá? Aos pouquinhos a gente vai trazendo aqui. Mais um, tá vendo? Estamos chegando lá. Vamos pra esse aqui. Esse aqui, olha só o que você vai fazer. Seu. Eu vou fazer esse aqui, ó. Ela ficar assim. Tinha um EVA aqui que eu usava, eu colocava aqui, puxava, ela ficava toda babadinha assim, mas não é todo EVA que faz aquele efeito, entendeu? Mas olha como ela fica bonita. Vocês vão ver a hora que a gente for fazer uma gracinha que a gente vai fazer aqui nela. Agora olha só o que a gente vai fazer. Vou pegar aqui um pedacinho de papel alumínio, pequena, aqui de um 7 por 7, e vou fazer uma bolinha pequena aqui. Presta atenção que esse aqui vocês vão se amarrar. Eu achei ele perfeito. Ó, fiz uma bolinha pequena aqui, você vai fazer umas 5 ou 6 bolinhas dessa aqui. Ó, ficou bem pequenininha, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai pintar todinha de branco, igual eu pintei aquelas, na tinta PVA, tá? Elas vão ficar assim, ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Elas irão ficar assim, ó. Tá vendo? Agora preste atenção aqui no que a gente vai fazer com essas bolinhas. Vamos colocá-las assim, de forma bem aleatória. Ó. E vou prendê-las aqui. Agora que você vai fazer isso, ó. Ó, colocar a cola aqui. Ó. Vou fazer assim. Esse complemento é maravilhoso. Ele é perfeito nos arranjos. Ó que coisa linda. Pode fazer a folha maior. Pode brincar com isso aqui. Vou mostrar pra vocês as primeiras que eu fiz lá no início do canal. Olha como elas ficaram, ó. Esse EVA aqui, eu não fiz essas ondinhas com a mão. Eu colocava ele no grill, esticava, ele já ficava com esse efeito. Só que esse aqui é diferente, ele não fica. Vai mudando de EVA para EVA, né? Essas bolinhas são de biscuit, ó. Você pode estar pintando essas daqui também para ficar coloridinha, tá? Para ficar colorida. Eu preferi deixar assim branquinha, ó. Tá vendo? Mais um. Agora só falta 2, mas é tudo muito rápido. Esse aqui vocês já conhecem também, que tem lá na aula das suculentas, ó. Vou fazer aqui com vocês rapidamente para vocês pegarem aí. Aqui vou pegar um EVA amarelo. Vou pintar aqui. Agora preste atenção aqui que esse aqui eu não deixo o molde, tá? Mas vou ensinar você aqui, você vai tirar de letra. Peguei um quadradinho aqui de 2,5 por 2,5.
Deixa eu conferir aqui. 2,5 por 2,5 e vou fazer isso aqui, ó. Só vou tirar essas partes aqui, ó. Arredondá-las, ó. É assim que eu faço essa pequenininha, tá? Pronto. Tá vendo? Fiz esse molde aqui, agora o que que eu vou fazer? Isso aqui você faz até com sobra de EVA, tá, gente? Vou colocar aqui em cima meu molde, ó. Vou colocar aqui em cima de um quadradinho. Vou cortar de 4. Vou cortar 4 peças, ó. E venho aqui bem certinha. Corto aqui o outro lado. Prontinho. Cortei 4 pétalas. Já venho aqui, pinto a lateral. Viu como é simples? Fazer o molde. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou colocá-las aqui no grill. Ela não precisa fazer muita coisa, tá? Não mesmo. É só deixar aqui no grill. Quando ela se entortar pra ficar assim, ó. Aí a gente tira do grill, tá? Aqui, ó. Já tá pronta, ó. Tá vendo? Só faz tirar. Não tem segredo nenhum, ó. Estão prontas. Certo? Agora vamos montar. Depois desse aqui só falta o último, que é o campeão, que vocês vão se apaixonar. Aqui já com o arame 16, revestido com EVA e pintadinho de verde. Aqui eu vou fazer isso, ó. Vou colocar, aqui eu vou com a cola instantânea, que é mais rápido, tá? Vou colocar um pouquinho de cola em cada pontinha desse aqui, já pra ir colocando. Já pra ir montando. Esse aqui não tem segredo nenhum. Ele é bem simples mesmo, ó. Coloquei a primeira aqui. Já vem com a segunda aqui bem na frente desse aqui, ó. A outra eu vou colocar aqui do lado, descendo aqui mais ou menos 1 centímetro. Ó. Tá vendo? Ó que gracinha que vai ficando, tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Prontinho, certo? Nem precisa finalizar esse aqui com vocês. Já deu pra vocês pegarem aí, né? Ó, me empolguei e acabei fazendo, pessoal. Ó que gracinha, tá vendo? Ficou lindo. Agora, chegamos naquele momento mais esperado. Vamos começar. Vocês vão amar. Eu tô apaixonada. Pessoal, prontinho aqui, ó. Aqui, não precisa deixar molde, né? Porque é um círculo. Só vou deixar o diâmetro aqui pra você, tá? 4 centímetros de diâmetro. E esse aqui, 3. 3 e 4, certo? Agora, observe o que a gente vai fazer. Vou fazer aqui uma pequena. E uma grande. E aqui, com a tinta sépia, né, que é a cor que a gente vai trabalhar, vou fazer isso aqui, ó, bem no meio, ó. Pra pesar a mão aqui. Preserve sempre a pontinha branca, tá? Vou pegar esses dois aqui. Vou fazer os dois ao mesmo tempo. Preste atenção, que vai ser bem prático. Coloca no mesmo momento para eles ficarem prontos juntos, porque eles têm que ser feitos juntos, tá? Não necessariamente, mas pela praticidade que é, ó. Tá vendo? Eles já estão aquecidos. Eles já estão aquecidos. Eu vou colocar um em cima do outro, aqui rapidamente, e vou fazer isso aqui, ó. Essas ondinhas aqui para eles ficarem assim. Tá vendo? Esses dois a mesma coisa.
Ó. Certo? A quantidade que você vai precisar vai depender do tamanho que você vai fazer. Mas você vai ver eu fazer aqui, você vai ver de que tamanho. Ó, tá pronto, estão prontos, tá vendo? Aqui eu coloco um em cima do outro. E já vou, ó, modelar as pontinhas, ó. É dando uma esticadinha, pessoal, pra ela ficar um babadinho aqui, ó. Pra ficar assim, tá? Só isso. Aqui com arame 20, revestido com EVA branco e pintei na mesma cor. Pintei na cor sépia, tá? Aqui. Eu vou pegar aqui o primeiro. Vou dobrá-lo assim, bem no meio, ó. Dobrei aqui. Vou colocar um pouquinho de cola bem aqui no meio, ó. Presta atenção aqui, ó. Coloquei um pouquinho de cola aqui. E agora venho com essa ponta aqui, coloco bem no meio, seguro aqui e faço isso, ó. Jogo ele pra cima, ó, pra ele ficar bem certinho, ó. Tá vendo? Não tem segredo, certo? O outro agora você vai colocar na mesma direção, com essa abertura aqui pra cá, ó. Todos na mesma direção, tá? Aqui, ó, dobrei, ó. Dobrei. Ele vai ficar assim, pessoal, ó. Certo? Dobrei uma vez. Depois coloca a cola, dobra de novo e já coloca. Qual o espaço, Ângela? Uns 3 ou 4 centímetros, tá? Aqui, ó, vou descer um pouquinho aqui na mesma direção, ó, de abertura. Coloco aqui e acerto ele pra cima, ó. Pra ele ficar assim, tá? Ó. Pronto, vou deixar esse aqui com 6 pequenos. E agora eu já vou com um grande. Que é a mesma coisa, tá? Aqui eu coloquei 6 pequenos e 3 grandes, tá ótimo, tá? Pra essa haste aqui. Vou ver o tamanho dessa haste aqui pra vocês. 38, tá? Mas tá até grande esse aqui. E ele ficou assim, ó. Certo? Agora, olha só. A mesma coisa, só que com outra técnica, no mesmo complemento. Vou dobrar aqui. Vou colocar cola, igual no outro. Colocar aqui, só que ao invés de fazer pra cá, pra ele ficar pra cima, eu vou deixá-lo assim, ó. Pra frente. Ele vai ficar, é o mesmo complemento, só que com modelo diferente. Vocês vão ver como que ele vai ficar uma gracinha também. Ó, coloco aqui e sinalizo pra baixo. Ele fica lindo. Lindo, lindo. Ó. Qualquer lado que você colocar no arranjo, ele vai ficar bonito. Se você colocar assim de frente, ele vai ficar bonito. Se você colocar assim, ele vai ficar bonito. Se você colocar assim, ele vai ficar bonito. Agora, deixa eu mostrar os outros pra vocês. E esse foi o nosso último complemento de hoje, né, pessoal? Olha ele aqui em quantidade. Olha ele aqui. Olha que coisa linda. Esse aqui na cor sépia. Eu achei ele perfeito. Muito bonito. Olha esse aqui que eu fiz. Ó. EVA amarelo e coloquei preto. Ficou uma gracinha, não ficou, gente? Olha esse aqui. Esse aqui foi a tinta cerâmica PVA. Ó. Que gracinha, tá vendo? Ah, de mostrar pra vocês o que eu virei, igual esse último que fizemos aqui. Ó. Que gracinha, tá vendo? Perfeito. Esse aqui foi o EVA amarelo com laranja. Tá vendo? E essa foi a nossa aula de hoje. Desculpe que eu sei que ficou longa, mas vai valer a pena você assistir, tá? Então, é o caso, né? Pra dividir em 2 partes, aí fica do mesmo jeito. Você vai ter que assistir a aula do mesmo jeito, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado.
Na próxima aula iremos usar, tá? Vai estar vindo uma aula aí que vocês vão adorar. Então, até a próxima. Gratidão. Pessoal, eu voltei. É rapidinho, eu prometo. É bem rapidinho mesmo. É sobre esse aqui, ó. Sobre esse aqui. Então, esses pequenininhos aqui, certo? Olha o que eu vou fazer. Vou dobrar aqui. É rápido, gente. Esse aqui é bem rapidinho. Você vê com o mesmo corte, o tanto quanta coisa a gente faz. Dobrei só uma vez e vou fechar aqui sem o arame, ó. Coloquei uma colinha aqui e vou fechar assim, ó. Eu gostando de ensinar, por isso eu ficaria aqui o tempo todo gravando, ó. Deixei uma pequena abertura aqui, vocês vão saber agora porque é bem rápido. Aqui, olha só, peguei uma linha, tá com uma agulha aqui, e vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui tá mole, vou pegar esse aqui. Bem no meio. Vou dar um nó aqui pra ela não passar. Eu esqueci, gente. Eu não posso esquecer disso aqui que vai estar na próxima aula. Não posso esquecer. Viu que eu coloquei a agulha bem no meio, né? Ó, coloquei a agulha aqui. E ela vazou lá do outro lado. Eu vou puxar esse nozinho aqui pra ela ficar assim, ó. Tá? E agora eu vou colocar outro. Eu prometo que eu já tô indo, gente. Agora eu não volto hoje mais não, viu? E agora aqui, ó. Aqui, 3 centímetros, vou colocar um pouquinho de cola. E vou puxá-lo até a cola, ó. Procuro deixá-lo sempre na mesma direção, tá? Mas na linha é bem mais difícil de deixar. Mas se não deixar, não tem problema nenhum, tá? Linha, tá, gente? Isso aqui é linha de crochê. Acho que é aquela princesinha, coisa assim. Agora, olha só. O que você vai fazer com isso aqui. Presta atenção aqui, rapidinho. Ó. Esse aqui eu coloquei um barbante grosso, ó. Mas não gostei muito, não. A linha mais fina, ele fica melhor, ó. Sabe pra que isso aqui? Quando você fizer um arranjo com um vaso grande, você pode fazer isso aqui, deixar pendurado do lado do vaso. Eu não tô sem nenhum vaso alto aqui pra estar mostrando pra vocês mais ou menos como fica. Mas vocês entenderam, né? Aqui, ó. Vocês deixam penduradinhos assim. Fica lindo, 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 lindo. Eu só voltei pra isso. Não podia perder a oportunidade de passar pra vocês, porque a gente vai fazer. Aí aqui você junta todos, coloca aqui, ó. Quer ver? Coloca um arame aqui na ponta, amarra aqui. E você pode estar colocando dentro do vaso, entendeu? Agora eu fui de verdade. Tchau, até a próxima aula. Gratidão, ó. Deixa o seu like, tá? O canal tá carente de like, viu, gente? Beijo.